Então, eu sempre comparo o ser humano em relação a Deus, por mais sábio que ele seja, por mais esperto que ele seja, por mais inteligente que ele seja, eu sempre comparo o ser humano em relação a Deus a uma criança em relação a nós. Amém? Irmãos, tem decisões que a criança ela pode tomar? Tem? Não. Amém? Ou adolescente, pensa um pré-adolescente aí de 13 anos de idade, ele pode chegar para você e comprar uma moto, ou dirigir uma moto? Você vai deixar? Só se você for louco, ou displicente, né? Ou relaxado, amém? Se for um pai, uma mãe, ou uma pessoa que cria criança, que tem responsabilidade, você não vai deixar. Por quê? Porque essa criança, esse pré-adolescente de 13 anos, ele não tem condições de decidir isso. Ele não pode, irmãos. Amém? E um dos grandes problemas hoje, você vê filhos batendo em pais, desobedecendo, e uma série de coisas que a gente vê hoje, é porque os pais, eles permitem demais. Quando, no momento que eles podem ali, ser realmente incisivos e educar os filhos, e obrigar sim algumas coisas, irmãos, porque parece que hoje não pode, não, obrigar não pode. Claro que pode. Até por lei, irmãos. Se você deixa seu filho, que é incapaz, considerado incapaz ainda, ele não pode decidir algumas coisas. Se você deixar, você pode ser, o quê? Criminalizado por isso. Por quê? Porque você deixou. Por exemplo, você pode deixar uma criança de 8 anos sozinha em casa, enquanto você vai fazer alguma coisa na rua? Não, irmãos. Se acontecer alguma coisa com essa criança, você vai ser criminalizado. Então o que acontece? Então você tem que cuidar dessa criança? Tem. Você tem que mandar nessa criança? Sim. Ah, pastor, mandar? Irmãos, parece que é pecado hoje falar em mandar. Então você, como pai, como alguém que cria uma criança, um adolescente, você precisa impor, sim, limites para ele. E é assim que Deus faz conosco. Deus impõe limites. Por quê, irmãos? Porque as nossas decisões, elas vão influenciar no nosso futuro. Glória a Deus. Amém ou não? E Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles tiveram que tomar uma decisão aqui, irmãos, que a princípio poderia parecer simples, não é? Quem hoje em dia tomaria essa decisão que eles tomaram, irmãos? Porque o rei falou para eles: olha, eu vou dar outra chance para vocês, eu vou mandar os caras aqui, os músicos, tocarem de novo a cítara, a flauta de fole, sei lá, mas que instrumento, todos os instrumentos de novo. E quando eles tocarem esse instrumento, é só vocês se prostrarem diante da imagem. Tá fácil, né, irmãos? É só se prostrar diante da imagem. Amém? Pensa em alguma imagem hoje que as pessoas gostam de se prostrar diante delas. Irmãos, isso é abominação aos olhos de Deus. Amém, irmãos? É abominação, irmãos. Pode falar o que for. As pessoas querem minimizar essas coisas hoje. As pessoas querem tornar assim normal. Não, cada religião é um caminho, todos os caminhos levam a Deus. Mentira! A palavra de Deus, ela não diz isso. Pelo contrário, ela diz o quê? Que não há salvação fora de Jesus. Amém? Não há, irmãos. Você pode protestar, você pode falar que você não concorda, você pode falar que poderia ser diferente, você pode falar o que for, mas Deus instituiu isso na palavra dele. Só existe um Deus, e esse Deus Todo-Poderoso hoje, ele é representado pelo nome de Jesus. Não é Deus, Deus é muito genérico. A palavra de Deus diz que o nome de Jesus está o quê? Acima de todo nome, irmãos. Então não adianta você querer dar outros nomes. Se não for Jesus, não é Jesus e pronto. Então Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham que fazer algo muito simples. E de repente, irmãos, eles poderiam pensar assim: não, qualquer coisa eu me prostro aqui, mas depois eu peço perdão para Deus. Mas por algum motivo, eles não fizeram isso. Por algum motivo, eles fizeram uma escolha muito difícil, que foi não se prostrar diante da imagem que o rei levantou. Glória a Deus.
Agora sim, né, irmãos? Quantos de nós fariam isso, hein? Amém? Eu fico pensando, irmãos, às vezes. Algumas pessoas até, talvez por medo, ou sei lá por quê, elas falam assim, não, mas aqui no Brasil não, nunca vai chegar a perseguição para a igreja. Não, Deus não vai deixar isso acontecer. Irmãos, Deus deixou isso acontecer com várias nações, em várias épocas. Hoje, né, como eu já falei um dia aqui, você sabe que existe a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Você sabe disso aí? Né? O mesmo país ele foi dividido em dois, tem a do Sul e a do Norte. A do Sul, ela é capitalista, e a do Norte já foi capitalista também. Mas hoje ela é comunista. Ah, mas só isso? Não, irmãos. A Coreia do Norte, a Coreia do Sul é um país, até onde eu sei, essencialmente cristão e evangélico. A Coreia do Sul, que é capitalista. A Coreia do Norte, irmãos, já foi cristã, e segundo, né, eu ouvi as histórias, era a parte mais avivada da igreja na Coreia. Só que aí, irmãos, vieram lá com um papinho, né, não se meta na política, que a gente vai fazer política, você fica livre, a gente não vai mexer com vocês. E os pastores da época cederam, amém? Cederam à ideologia do comunismo. E hoje, se você pesquisar um pouquinho só no Google, não precisa acreditar em mim, você vai ver que o governo, não é um governo, o regime autoritário da Coreia do Norte, irmãos, é um dos mais fortes, mais sanguinários, mais absurdos do planeta. Para você ter uma ideia, na Coreia do Norte, os homens e as mulheres, cada um, só tem por volta, vou chutar aqui o número, mas não vou sei exatamente o número, mas só para você ter uma ideia. Só tem, quando você vai no cabeleireiro cortar o seu cabelo, você só tem 10 opções de corte de cabelo, irmãos. Eles se metem até no corte do seu cabelo. E se você cortar diferente de um desses 10 cortes de cabelo, você pode ser preso e até morto, se você persistir nisso. Quem sabia disso aí? Só. Isso na Coreia do Norte, irmãos. Amém? Por quê, irmãos? Porque o povo fez uma escolha péssima, irmãos. Amém? Algumas décadas atrás, o povo foi enganado, claro. Se eles soubessem o que ia acontecer, claro que eles não teriam escolhido isso. Eles fizeram uma péssima escolha, irmãos. Amém? E aí, irmãos, lá, que já foi um país, já foi, né, uma parte assim muito avivada e que tinha muitas igrejas, muitos pastores, que nem tem hoje aqui no Brasil e nos Estados Unidos e em outros lugares, pastores famosos até, aqueles pastores que, né, onde ele passa, tem milhares de pessoas querendo escutar a palavra através dele. Era desse jeito lá, irmãos. E não é mais. Hoje, se alguém encontrar uma Bíblia na sua casa, lá na Coreia do Norte, você e sua família são mortos, e sua casa é queimada, e a Bíblia também é queimada. Amém, irmãos? Mas você não precisa acreditar em mim, pode pesquisar aí no Google, você vai ver partos materiais falando sobre isso aí, irmãos. Amém? Então eu fico pensando, irmãos, se num dia acontecer isso no Brasil, irmãos, e a igreja começar a passar por uma perseguição dessa, e alguém impor para você, olha, se eu encontrar uma Bíblia na sua casa, já era, eu te coloco na fornalha de fogo, você vai morrer na fornalha de fogo, irmãos. O que você vai decidir? O que eu vou decidir, irmãos? Amém? Porque olhando aqui, parece fácil, né? É uma história, mas é uma história real, irmãos. Isso aconteceu. Sadraque, Mesaque e Abednego, que embora eram escravos, mas estavam ali, gozando ali dos benefícios do reinado ali da Babilônia, eles foram desafiados ali, e o rei falou, ou vocês se prostram, ou vocês vão morrer queimados na fornalha de fogo. E ele ainda desafiou,
E ele falou assim, e desafiou, não foi Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei, sem saber, estava desafiando a Deus. E ele falou assim, e quem é o Deus que vai me impedir, que vai livrar vocês? Olha que desaforo, irmãos. E você acha que constantemente você não é abordado dessa forma aí, por Satanás? Ou por alguma situação? E não precisa levantar a mão nem nada, mas para você pensar no seu lugar aí. Quantas vezes você se deparou com alguma situação e você acabou cedendo aquilo e você mentiu? Talvez você enganou, talvez você fez algo que você sabia que não deveria fazer, mas você fez porque você cedeu. Porque você não entendeu muitas vezes que é muito mais importante obedecer a Deus do que obedecer a homens. E essa palavra, irmãos, obedecer a Deus do que obedecer a homens, não quer dizer que você vai ser um rebelde, não é isso não. Tem gente que usa essa palavra para ser rebelde, é ou não é? Já viu já? Pessoa, importa obedecer a Deus e não a homens, mas porque ela quer fazer uma coisa contrária a uma autoridade, às vezes. Quantas vezes isso não aconteceu na sua vida, irmãos? E aí a outra pergunta que eu te faço, e quando eu faço essa pergunta para você, eu faço para mim também, amém? A outra pergunta que eu te faço é, quantas vezes ainda isso vai acontecer na sua vida, irmãos? Amém? E você pode estar pensando assim, mas aconteceu, mas eu estou vivo, o Senhor é o Senhor da minha vida, e irmãos, sim. Glória a Deus que hoje nós vivemos pela graça, né, e a graça ela tem alguns benefícios em relação ao que era a lei, amém? Só que assim, irmãos, a palavra diz, ela deixa muito claro que aqueles que se envergonharem de Jesus, ou que negarem Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus vai também se envergonhar dessas pessoas. Então nós precisamos nos prepararmos, né? Pode ser que nunca aconteça de no Brasil ter esse tipo de perseguição ao ponto da gente correr risco de vida. Pode ser que não. E eu oro e peço a Deus que não, amém? Eu não quero perseguição, irmãos. Eu quero continuar a poder fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Pegar o microfone, colocar até na live ali, né? Transmitir para o mundo inteiro e pregar a palavra de Deus. Eu quero continuar tendo essa liberdade aqui. Glória a Deus ou não? Glória a Deus. Mas será que isso vai continuar? Não sei. Por mais que tenha as pessoas que falam assim, não, Deus não vai deixar acontecer. Não, irmãos, não é assim que acontece. Não é assim que funciona, amém? Deus ele tem os planos dele. Então nós precisamos aproveitar agora que nós podemos servir a Deus e fazer o quê? Servir a Deus. É isso. Amém? E precisamos estar atentos, irmãos. Se vier alguma situação contra a sua vida que te force de alguma forma você ir contra a palavra de Deus, que te force de alguma forma você pecar contra Deus, é uma coisa que você tem que estar preparado. Glória a Deus. É algo que você tem que pensar, para que você não caia na cilada de Satanás, irmãos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Nós precisamos, né, estar atentos aos sinais do Senhor nas nossas vidas, amém? E aí, irmãos, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego para mim, eu admiro muito essa passagem, porque ele disse aqui, qual foi o versículo, cadê? No 16? Isso, obrigado. Aí quando o rei falou assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim, ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, basicamente, o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram? Eles falaram assim, rei, se Deus vai nos livrar ou não, não te interessa. Foi mais ou menos isso que eles responderam. Não te interessa, rei. Não fica perguntando. Não é da sua conta, mais ou menos assim, sabe? Foi a resposta deles, ó rei, se Deus vai nos livrar ou não, não é da sua conta.
Agora, fique sabendo de uma coisa, se Deus vai livrar da gente, vai nos livrar ou não, eu não sei, mas a única coisa que eu sei, que eu tenho certeza, é que eu não vou servir aos seus deuses. Eu não vou fazer, ó rei, o que você quer. Eu não vou ceder, ó rei, aos pecados que, de alguma forma vão contra o meu Deus. Então foi mais ou menos essa resposta que eles deram aqui para o rei. E é essa resposta, irmãos, que nós devemos dar o quê? Para quem? Para situações que vão querer nos fazer pecar, que vão querer nos tirar da presença de Deus. É essa posição que nós precisamos ter diante de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso é importante, irmãos. Porque a gente não pode servir a Deus de qualquer forma, de qualquer coisa é motivo para a gente não servir a Deus. Qualquer coisa é motivo para nós não virmos à casa do Senhor. Qualquer coisa é motivo para nós não fazermos a vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente não falta no trabalho, a gente não deixa de fazer alguma coisa, mas qualquer coisa, muitas vezes, nos tira da presença de Deus. Qualquer coisa nos desmotiva a fazer a vontade de Deus. Então está errado, irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos ter uma posição firme diante do Senhor. Amém? Por quê, irmãos? Porque servir a Deus é muito mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Amém? Porque aqui nesse caso, Deus poderia livrar Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos do rei. Mas se eles fossem para o lado do rei, o rei não conseguiria livrar Sadraque, Mesaque e Abednego das mãos de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, Deus, ele é totalmente capaz e poderoso para nos livrar de toda e qualquer situação que venha contra a nossa vida. Então, se nós tivermos a Deus em nossas vidas, irmãos, Deus, ele pode nos livrar. Agora, se a gente bandear para o lado do mundo, quem vai nos livrar das mãos do Senhor, irmãos? Amém? Quem vai nos livrar do que está preparado para aqueles que não creem em Jesus? Ninguém pode nos livrar, irmãos. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos nos prostrar diante de Deus. Diante das imagens, irmãos, diante dos problemas, diante das pessoas. Amém? Se alguém te obriga, pode ser quem for, irmãos. Se é para você fazer alguma coisa que é contrária à vontade de Deus, então, em nome de Jesus, tenha um posicionamento firme de ser servo, serva do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém? Nós precisamos ter esse posicionamento firme diante de Deus. Não pode ser, hoje eu estou chateado, então hoje eu não sou servo de Deus. Pelo amor de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles foram firmes ali em não servir os deuses da Babilônia. Não é porque eles tinham certeza que Deus ia livrá-los. Está entendendo aqui? Amém? Porque muitas vezes a pessoa, ela quer ter um posicionamento, mas ela quer ter certeza que se ela tiver esse posicionamento, Deus vai abençoá-la. Se Deus não abençoar, acabou. Aí ela não quer mais servir a Deus, ela não quer mais fazer a vontade de Deus, porque Deus falhou com ela. Eu lembro uma vez, eu era pré-adolescente, e tinha uns vizinhos nossos, eles eram lá nordestinos, tal, gente boa, eram vários irmãos ali, irmãos e irmãs que moravam na mesma casa, no terreno ali, o terreno lá, e aí eu lembro, irmãos, tinha a maioria deles era tudo trabalhador, assim, a gente trabalhava mesmo, assim, e aí tinha um dos irmãos ali, ele era muito engraçado, muito gente boa, assim, e eu lembro que a irmã dele, ela tinha muito medo porque ele passava pela passarela, tinha uma passarela aqui em Arthur Alvim, não tinha metrô ainda, faz tempo isso aí, e eu lembro. E aquela passarela que tinha aqui do metrô, que passava daqui para o lado da Águia de Aia, e eu morava na época na Águia de Aia, era muito escuro, e sempre tinha assalto lá, irmãos. E teve um dia, uma noite, que ele passou por essa passarela, infelizmente ele foi assaltado, não sei se ele reagiu, não sei o que aconteceu, e aí ele foi morto, O bandido atirou nele, infelizmente.
E aí, irmãos, a irmã dele, que sempre falava de Deus, não sei o que lá, e que não, que eu rezo, né, ela era católica, eu rezo para Deus proteger o meu irmão, né, para que nada aconteça. Desse dia em diante, irmãos, ela ficou revoltadíssima com Deus, irmãos. Sabe, e isso aí, na época, me impressionou bastante, porque eu, né, desde criança, eu tinha esse sentimento que assim, não, Deus é tudo na minha vida. Né, mesmo, né, na época eu sendo católico ainda, tal, não entendia muito bem a palavra, mas Deus era, né, tudo, né? E eu fiquei assim impressionado, por quê? Eu fiquei imaginando como que uma pessoa pode se voltar contra Deus. Como a pessoa pode ficar revoltada com Deus? Eu ficava assim, e eu como criança. Então, eu estou falando para vocês o sentimento que eu tinha como criança. Amém? Hoje eu tenho, claro, um entendimento muito maior disso aí, mas eu ficava assim mesmo, assim, como que a pessoa vai ficar revoltada contra Deus? E ela ficou, irmãos. Amém? E até, muito tempo assim, eu não cheguei a vê-la com a opinião mudada. Até a última vez que eu a vi, ela ainda estava com essa revolta, ela não queria saber de Deus. Ela achava que Deus foi mal, que Deus deixou o irmão dela morrer, né, então ela estava revoltada. Amém? Irmãos, e Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se posicionaram lá de não se prostrar àquela imagem. Mas eles não fizeram isso aí porque eles tinham certeza que Deus ia livrá-los. Não, pelo contrário, eles falaram assim, olha, se Deus vai nos livrar ou não, se a gente vai viver ou se a gente vai morrer, eu não sei. A única coisa que eu sei é que eu não vou pecar contra Deus, eu não vou me prostrar diante dessa imagem. Irmãos, era só se prostrar diante de uma imagem, mas não era só. Entenda isso, que não é só. Satanás, ele vai colocar situações na sua vida para que você peque, para que você tenha uma péssima decisão, está entendendo? Então o que você tem que fazer? Se prepare para isso, medite nessa palavra, amém? Se prepare em nome de Jesus, e de falar assim, olha, se qualquer coisa acontecer, eu vou fazer a vontade de Deus, não importa o que aconteça, eu vou fazer a vontade de Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. E por quê? Porque assim Deus vai me livrar? Não sei se Deus vai te livrar, mas eu sei que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós cremos e do que nós pensamos. Amém, irmãos? Eu sei que assim, né, é difícil, irmãos, tem coisas que são difíceis, mas eu sei que eu preciso confiar no Senhor integralmente, inteiramente. Não é só quando eu acho que eu vou ter vantagem, não é só quando eu acho que Deus vai fazer alguma coisa, aí vale a pena obedecer? Não, irmãos. Então fica aqui como exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego, que arriscaram suas vidas. E eles falaram assim, rei, olha, eu não sei se Deus vai me livrar. Eu sei que Ele pode. Se Ele vai é outra coisa. Se Ele quer nos livrar, eles falaram aqui, ó, que Ele quer. Amém? No versículo 16, né? Responderam assim, no 17. Ó, no versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente. Amém? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham isso muito bem resolvido na cabeça deles. Que era o quê? Eu não sei se Deus vai querer ou não me livrar. Pode ser que Deus não queira, irmãos. Amém? Pastor, essa palavra está meio pesada. Não, irmãos. Nós precisamos entender isso. Que o nosso objetivo final, irmãos, é a nossa salvação. Amém? A nossa salvação, a vida eterna, ela é muito mais importante do que qualquer outra coisa que nós possamos viver nessa terra. Entenda isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa salvação é muito melhor, irmãos. É muito mais importante. Então, irmãos, nós não podemos fazer a vontade de Deus só por barganha, né? Por negociação. Deus, você faz aí a sua parte que eu faço a minha aí, beleza? Não, irmãos. Amém? Não. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles deram o exemplo aqui. Eu não sei se Deus vai querer nos livrar, mas eu sei que eu não vou me prostrar diante de outros deuses. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus.
Eu espero que você tenha entendido essa palavra. E mais que entendido, que você tenha recebido essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Feche seus olhos, amém? Glória a Deus. O Senhor é a nossa esperança, irmãos. Mas se Deus ele for a nossa esperança só para as coisas dessa terra, irmãos, então a nossa fé é muito miserável, irmãos. Nós precisamos ter a esperança de que o Senhor, Ele, só Ele, pode nos dar a vida eterna, irmãos. E vida eterna, irmãos, a eternidade ela é muito maior do que 100 anos de vida, é ou não é? O que é a eternidade? É 1 milhão de anos? Não, 1 milhão de anos não é nada frente à eternidade. O que é a eternidade? 2 bilhões de anos? Não, irmãos, a eternidade é mais que isso. Então imagine que a vida eterna com o Senhor, ela é muito mais importante do que qualquer coisa que você possa ter nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém? Então, não venda a sua bênção da primogenitura, fazendo um paralelo aí com o irmão lá de Jacó, lá, esqueci o nome dele agora. Isaú. Amém? Então não venda a sua primogenitura, a sua salvação, não venda por um prato de lentilha, um prato ali que vai durar alguns minutos,